Arruinei um casamento e minha família por vingança. Recentemente descobri esse subreddit que tinha uma história pessoal para compartilhar. A história tem vários anos. Sempre fui a ovelha negra da família. Os primos cresceram e se tornaram médicos, professores, criativos e tudo mais. Enquanto isso, consegui obter uma renda passiva humilde e estável por meio de algumas decisões comerciais, nada sofisticado, mas posso pagar um quarto em Nova York e viver confortavelmente com isso e um emprego de meio período em uma lanchonete. Todos na família, inclusive meus próprios pais, me julgam severamente por não me esforçar para fazer o que meus primos fazem, especialmente meu único primo, que chamaremos de Randy. Pense no irmão estereotipado que ficou rico graças ao trabalho para o pai. Multiplique isso por 10 e você terá o Randy. De qualquer forma, ele sempre me enchia o saco e, no final das contas, eu simplesmente os ignorei, pois posso aproveitar minha vida com minha esposa, trabalhar meio período e ainda pagar pelo que quero. Então, para encurtar a conversa, Randy tem uma esposa e 2 filhos, mas também tinha uma amante. Descobri isso porque um dia, quando estava caminhando pela cidade, vi-o andando pela rua com uma mulher que claramente não era sua esposa, de braços dados. Verifiquei o Facebook e vi que ele realmente havia postado sobre uma visita a uma loja de bagels na cidade durante uma viagem de negócios naquela manhã. Então, decidi que se dane, vou ver como isso vai se desenrolar. Eu os segui por 5 horas, tirei várias fotos, uma delas entrando juntos em um hotel. Guardei-as e esperei até o Natal daquele ano, cerca de 6 meses depois. Decidi entregar sem cerimônia as fotos impressas na frente de todos na mesa antes do jantar e fiz questão de que a esposa dele as visse. Houve gritos e brigas, e até fiquei com um olho roxo por causa disso. Foi o pai de Randy que fez isso, mas não ele. Depois da polícia, muitos questionamentos, minha esposa e eu fomos expulsos e voltamos para casa depois de conversar com os policiais uma última vez. O resultado, além da esposa do Randy e de outro primo que odeia o Randy, minha família me isolou completamente por vários anos. De qualquer forma, até mesmo meus pais sempre expressaram desapontamento comigo por não me dedicar totalmente, então não houve perda real. Randy se divorciou. Perdeu a custódia total dos filhos depois de ameaçar sua ex. Minha família ocasionalmente tenta me culpar para que eu peça desculpas, mas minha resposta é uma variação de: não vou pedir desculpas por ter denunciado um canalha traidor. E sou prontamente bloqueado por mais alguns meses. Fulano e a ex-esposa de Randy são bons amigos e as crianças me chamam de tio. É muito bom ter uma família que realmente me ama incondicionalmente, pelo menos uma vez. Minha esposa e eu nos casamos e foi quando a minha família tentou entrar em contato comigo pela última vez e foi até simpática, mas ver que estou seguindo em frente acho que os atormenta, não sei. Talvez o fato de perceberem que o saco de pancadas deles se foi para sempre. Na verdade, é isso, estou vivendo minha melhor vida agora com uma boa família, em vez de uma família de merda. Edit, primeiro, obrigado pelo apoio e pelos prêmios. Em segundo lugar, muitos de vocês parecem achar que ser abusado não é traumático ou ruim, pois vários comentários parecem dizer uau, você é uma pessoa ruim por ter uma reação negativa ao abuso e não lidar com isso como um ser humano de ouro. Portanto, vou esclarecer que os comentários sobre meu potencial desperdiçado não foram apenas, seus primos são médicos, e você? Eram do tipo, não acredito que o Randy acabou de fechar um negócio por uma quantia X de dólares, você ainda está trabalhando naquela lanchonete de merda? Você ainda está dizendo qual é o nome dela? A garota com a barriga rechonchuda? Você nunca vai fazer nada em sua vida? Eu me sentiria tão inútil vivendo assim. Essas são as mais agradáveis. As piores incluem dizer que é melhor eu não tentar, pois não daria em nada, e outras coisas do gênero, pois realmente não me interessa lembrar as frases mais tóxicas. Não estou interessado em julgamentos, vá postar em tópicos de Aita se quiser falar sobre isso, mas não me diga que não fui vítima de abuso e que não fui tratado de forma horrível por minha própria família só porque não contei os detalhes mais importantes. Arruinei a vida de meu chefe. Há alguns anos, trabalhei por alguns meses em uma confeitaria. Para trabalhar lá, meu chefe me prometeu 8 horas por dia, exceto as segundas-feiras, meio período, e as quintas-feiras, fechado, e 700 euros por mês, obviamente tudo sem registro. Embora eu estivesse um pouco ressentido por trabalhar ilegalmente, aceitei mesmo assim porque precisava de dinheiro. No primeiro dia de trabalho, fiquei lá por 11 horas. Das 5h30 às 13h30 e depois das 15 às 18 horas. Achei que era normal, já que era meu primeiro dia, mesmo que, na verdade, algumas dúvidas tenham surgido imediatamente,
porque todos os outros estavam lá tanto quanto eu e, para eles, certamente não era o primeiro dia. A situação continuou a ser essa, com horários que variavam de 10 a 13 horas por dia. Além disso, por 2 semanas seguidas, na segunda-feira, o dia em que deveríamos trabalhar somente pela manhã, trabalhávamos com os horários dos outros dias. No final do mês, pedi meu merecido salário e meu chefe ficou furioso, dizendo que eu só estava pensando em dinheiro quando, na verdade, eu nem tinha pedido que ele me pagasse pelas várias horas extras. Ele então me disse que pagaria a todos no final da primeira semana do mês seguinte. No dia seguinte, depois de trabalhar 11 horas como de costume, no final do turno ele me chamou de lado e disse que, como eu havia sido presunçoso, teria de comparecer ao trabalho na quinta-feira, embora fosse meu dia de folga. Obviamente, fiquei com raiva e respondi que havia trabalhado muito mais horas do que o combinado e que não apareceria para trabalhar no meu dia de folga, e assim o fiz. Chegou a quinta-feira e eu não apareci, ignorando centenas de ligações do meu chefe e da esposa dele. No dia seguinte, compareci regularmente ao trabalho e fui severamente repreendido e mandado para casa por mau comportamento. Ele me disse que nos encontraríamos no domingo para me dar o dinheiro e que eu não precisaria comparecer novamente, o que eu já queria fazer. Então chegou o domingo e ele apareceu com 300 euros, dizendo que eu tinha feito pouco este mês e que não tinha sido respeitoso com ele e com sua empresa. Fiquei muito irritado e também fui chamar meu pai, que estava me esperando no carro, e os dois quase brigaram. Então, peguei meu pai e fomos embora dizendo que não era ali. Mantive contato com alguns dos meus colegas, alguns até maiores de 18 anos, com os quais eu havia estabelecido um bom relacionamento e que também trabalhavam ilegalmente. Eles me disseram que, no dia seguinte, ele havia falado mal de mim, dizendo que eu era uma pessoa sem qualquer forma de respeito e dignidade. Na Itália dizemos una cosa inutile. Eles haviam presenciado a cena na sexta-feira anterior e ficaram sem palavras, acharam que eu tinha que fazer alguma coisa e não me deixar andar de cabeça baixa daquele jeito. E eles estavam certos. Então, decidi fazer algo que ninguém jamais teve a coragem ou a vontade de fazer, ou seja, ir ao departamento financeiro para denunciar o fato de que ele fazia com que a maioria de seus funcionários trabalhasse ilegalmente e que os explorava pagando menos. Obviamente, não sozinho, mas com meus colegas, também cansados de serem explorados, para me apoiar. Então, decidimos um dia e uma hora para uma verificação e esperamos. O dia combinado foi sábado de manhã, das 9 às 10 horas, dia e horário em que geralmente havia mais carga de trabalho. Não é preciso dizer que, ao contrário do que se pensa na Itália, às vezes a justiça funciona e, naquele dia, o departamento financeiro, com uma verificação surpresa, descobriu toda a situação e fechou imediatamente o negócio. Posteriormente, o proprietário, assim como meu ex-chefe, foi investigado e condenado a não me lembro quantos anos de prisão. A empresa foi confiscada e agora sua família está tendo que pagar mais de 1 milhão de euros em evasão fiscal por outros motivos relacionados a recibos falsos e outras coisas que não entendo muito bem. Karen foi demitida. Há alguns anos, comecei a trabalhar em uma empresa de manufatura industrial pesada. Tive sorte e consegui um ótimo supervisor como chefe, Joe. O trabalho era árduo, com períodos de 12 horas por dia durante 13 dias seguidos, em seguida, um domingo de folga e depois mais 13 dias. Eu era jovem e não me importava, pois isso ajudava minha esposa e eu a economizar para comprar uma casa. Após cerca de 6 meses, Joe percebeu que eu estava aprendendo a trabalhar rapidamente e me promoveu ao cargo de líder de grupo. Esse cargo veio acompanhado de um aumento e de uma responsabilidade maior que a maioria dos outros funcionários não queria. Joe me colocava em grupos problemáticos em seu departamento e eu trabalhava em melhorias gerais e na solução de problemas. Essa era uma empresa sindicalizada e a mentalidade era de apenas cumprir suas horas de trabalho. Não trabalhe mais ou de forma mais inteligente, apenas cumpra seu tempo e não destrua o trabalho. Era o lema implícito. Depois de alguns anos, Joe foi promovido a gerente e me transferiu com ele para seus departamentos. Embora eu ainda não fosse um supervisor, eu era o supervisor em tudo, menos no nome. Os supervisores adoravam isso porque nunca precisavam sair do escritório e eu gostava porque era uma boa experiência de aprendizado. Conquistei uma boa reputação e obtive muito respeito dos funcionários e da gerência. Por fim, as áreas de Joe estavam indo tão bem que ele foi promovido a gerente de fábrica. Como antes, ele queria me promover com ele, desta vez para o cargo de supervisor. Conversamos longamente porque a única vaga de supervisor disponível era para Karen. Karen era mulher, minoria e membro da comunidade LGBTQ.
Ela era garota propaganda no site da empresa sobre a inclusão no local de trabalho. Literalmente, o rosto dela era o que eles usavam. Ela também era uma gerente recém-formada, e Joe não estava confiante em suas habilidades, mas eu, como era uma pessoa corajosa e com uma atitude positiva, decidi aceitar o cargo. Tive de fazer uma entrevista com Karen e conheci alguns de seus supervisores, que eram muito calmos e reservados. Quando fui promovido, trabalhei em conjunto com outro supervisor, Chris. Chris era jovem, tinha um filho pequeno e sua esposa estava grávida e era a mãe que ficava em casa. Na primeira semana, tudo estava indo bem, eu estava aprendendo com todos os funcionários, conhecendo o processo e me familiarizando com a área. Na segunda semana, a esposa de Chris entrou em trabalho de parto e passou por dificuldades. Chris entrou em licença paternidade por 6 semanas e eu fui jogado no fundo do poço, encarregado de toda a área sozinho, com 60 funcionários. Eu mal estava conseguindo sobreviver, mas estava fazendo o meu melhor. Quando eu pedi orientação ou assistência a Karen, ela zombava como se isso não fosse importante para ela e me dizia: se eu tiver que fazer o seu trabalho, não preciso de você. Então, cerrei os dentes e me matei de trabalhar. Minha esposa me deu um smartwatch e eu estava dando uma média de 25.000 passos por dia para tentar manter tudo funcionando. Estávamos nos mantendo e todos os funcionários faziam o que podiam para ajudar, pois a sociedade não era ideal para todos. Algumas semanas depois, eu estava revisando alguns documentos de qualidade e notei que uma das portas de qualidade não estava sendo seguida. Enviei as informações por e-mail para os engenheiros de qualidade e eles ficaram loucos. Essa era uma operação de 4 horas em uma peça de 20 horas que estávamos ignorando completamente. Acontece que um dos motivos pelos quais Karen foi promovida foi o fato de estar administrando seu departamento de forma tão eficiente que, depois, descobriu-se que ela havia tomado a decisão de pular esse processo de qualidade, economizando 20% do tempo. Só que os engenheiros nunca aprovaram essa decisão e isso causou um enorme controle de danos. O processo teve que ser restabelecido e as peças que nunca foram verificadas tiveram que ter extensões de garantia. Isso fez com que a empresa ficasse com o ovo na cara e Karen ficasse mal vista. Durante esse período, Karen também se tornou mais vingativa e dizia abertamente às pessoas que nunca seria demitida e que poderia fazer o que quisesse. Ela percorria os departamentos, e se não gostasse de alguém, obrigava os supervisores a escrever sobre a pessoa até o final do dia. Ela queria que encontrássemos um motivo e, se não encontrássemos, ela descontava nos supervisores. Por exemplo, forçava os supervisores a ficarem até mais tarde para fazer o inventário ou qualquer outra coisa braçal só porque ela podia. Ela não permitia que os supervisores tomassem nenhuma decisão até que ela aprovasse, portanto, algo como horas extras tinha de esperar por sua aprovação e ela não respondia até o final do dia, fazendo com que os departamentos ficassem em polvorosa. Depois, se não houvesse funcionários com horas extras suficientes para fazer o trabalho, ela colocava a culpa nos supervisores. Embora os supervisores soubessem que isso não estava certo, todos nós precisávamos de nosso emprego e tentávamos fazer o melhor possível para Karen e para os funcionários. Éramos principalmente palhaços de rodeio e Karen era o touro. No primeiro dia em que Chris voltou, ele e eu fomos levados ao escritório de Karen. Ela começou a me repreender pelo péssimo trabalho que eu estava fazendo com que ela ficasse mal vista e como eu nunca a procurava para pedir ajuda. Isso me deixou sem palavras, devido aos comentários anteriores que ela fez e ao fato de que o trabalho do supervisor estava abaixo do seu nível. Após a reunião, eu ainda estava um pouco atordoado, mas concluí que ela estava prestes a me expulsar da empresa e que esse era o primeiro passo. Liguei para Joe e pedi uma reunião para aquele mesmo dia. Quando me reuni com Joe, comecei a lhe contar sobre as coisas que estavam acontecendo e que ele não tinha ideia: o assédio, o abuso, a natureza vingativa. Ironicamente, enquanto eu falava com ele, outro supervisor ligou para ele para reclamar de Karen, também com as mesmas queixas. Joe ficou atônito e disse que falaria com Karen, mas me deu carta branca para qualquer vaga aberta na empresa a partir do dia seguinte. Ele realmente não queria me perder. Fiz uma transferência lateral para um departamento diferente que fazia trabalho de engenharia e achei que era o fim da história. Algumas semanas depois, eu estava saindo do trabalho e Karen mencionou que eu nunca havia entregado meu laptop e telefone a ela. Ela sorriu e disse que o devolveria em breve. Na época, não dei muita importância a isso. Após cerca de 6 meses, tive minha avaliação com meu novo chefe, Jake. A avaliação foi ótima, ele estava muito satisfeito com meu trabalho e ficou um pouco surpreso com a rapidez com que eu aprendi as coisas.
No final da reunião, Jake mencionou de improviso que Karen tentou intervir na avaliação e fazer com que eu fosse demitido, mas Joe interveio e acabou com isso. Ok, Karen, agora você me irritou. Depois que saí do departamento de Karen, a taxa de rotatividade foi às alturas, os supervisores estavam se demitindo a uma taxa de 1 a cada 3 meses. Lembre-se de que essa é uma empresa antiga que tinha várias gerações trabalhando, pais, mães, filhos, famílias inteiras. Algumas áreas tinham 3 gerações trabalhando lado a lado e, ainda assim, Karen estava passando por cima dos funcionários e supervisores como um rolo compressor. Trabalhar para ela se tornou o beijo da morte. Falei casualmente com Joe sobre a rotatividade e ele me disse que não conseguia entender o que estava acontecendo, as pessoas estavam se demitindo sem aviso prévio e ninguém estava fazendo entrevistas de saída. Eu disse a Joe que Karen estava escrevendo para forçar a saída das pessoas. Quando elas lhe entregavam a carta de demissão ou o aviso prévio de 2 semanas, ela dizia para elas saírem imediatamente e jogava a carta fora. Em seguida, ela dizia ao RH que a pessoa havia se demitido na hora e ponto final. Joe me disse que, por causa de quem ela era e do alto escalão que ocupava, a empresa não faria nada contra ela até que tivesse um caso concreto, então comecei a trabalhar. Eu levava os supervisores que trabalhavam para Karen para beber depois do expediente algumas vezes por semana e me certificava de que estava com a mão no pulso. Se alguém estava se demitindo, eu me certificava de que enviassem a carta de demissão por e-mail para Karen, o CCD Joe e o RH, que ficassem para a entrevista de saída e que ligassem para a linha direta de integridade da empresa. As coisas estavam progredindo bem e eu tinha todos os supervisores a bordo, exceto Chris. Chris realmente precisava do emprego e Karen não o estava criticando. Por um golpe de sorte, descobri que Karen estava reduzindo os aumentos dele como uma medida de economia de custos, por isso ela não o estava assediando. Quando eu disse a Chris que ele estava furioso e queria se demitir na hora, eu o incentivei a falar com Joe antes de ir embora. Joe e Chris tiveram uma reunião muito produtiva e Chris decidiu ficar. Agora todos os supervisores estavam de acordo. Joe trouxe um figurão do RH da matriz no Kansas e ao longo de uma semana, cada supervisor foi enviado para uma entrevista discretamente, sem que Karen soubesse. Quando as entrevistas terminaram, eles tinham e-mails, textos, testemunhas oculares e uma montanha de provas. Essa próxima parte eu ouvi de outras pessoas, do RH, do Joe, etc. Apesar de tudo, a empresa queria manter o silêncio. Por isso chamou Karen e disse que não precisava mais dela e ofereceu um pacote de indenização muito generoso. Karen, sendo Karen, perdeu a paciência com o pessoal do RH, ameaçou processá-la por discriminação e até chamou um advogado. Foi então que a empresa retirou a pilha de provas e rescindiu a oferta de demissão. Depois de alguns meses, Karen encontrou um novo emprego como gerente de fábrica em uma fábrica diferente, e eu descobri onde. Casualmente, mencionei aos representantes do sindicato da minha fábrica onde Karen estava trabalhando e sugere que talvez eles devessem ligar para o sindicato da outra fábrica. Ela foi demitida em 3 meses por assédio a funcionários. A última notícia que tive foi que ela teve que vender sua casa e se mudar para fora do estado para encontrar um emprego. Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!